Olá, bem-vindo ao canal Dev Eficiente. O meu nome é Tadeu e esse é mais um vídeo da playlist Staff Engineer. Bom, nesse vídeo eu gostaria de tratar um assunto um pouco diferente dos vídeos anteriores, ele tem a ver com como nós podemos escalar o nosso impacto como staff, né? Como a gente pode pensar como staff, mesmo quem está em diferentes momentos aí da sua jornada na carreira técnica. E é uma coisa assim que ela é super simples, mas ela faz uma diferença gigantesca e infelizmente eu eu não costumava ver muito isso quando eu estava no Brasil. Eu fui aprender um pouco melhor isso depois que eu vim para a América do Norte, mas ainda assim, mesmo aqui, eu vejo que ah, falta bastante, que é a empatia em conversas técnicas, né? Então, empatia não é simpatia, empatia é basicamente a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? E antes de eu falar sobre a empatia, por que que a gente tem técnicas para lidar com isso, e técnicas para lidar com pessoas em geral, quando você está debatendo ideias, ou quando você quer convencer alguém, né, a parte de você influenciar as pessoas numa discussão, eu queria colocar um ponto super importante, que é por que que isso é importante? Por que que eu parei para fazer um vídeo? Por que que eu acho que esse primeiro vídeo, depois de um hiato aí nessa playlist, tem que ser sobre a empatia. Pelo seguinte, todos nós sabemos que, ou pelo menos deveríamos saber, que as grandes ideias que aparecem por aí, seja na área de tecnologia, seja na área de ciências, negócios, elas são grandes apostas. E todas as grandes apostas, elas têm risco, né? Então, tem ideias hoje que você debater elas, elas são óbvias, você não vai nem discutir. Mas há 10, 20, 30 anos atrás, quando elas surgiram, poderiam ser maluquices, né? Basta perceber que os grandes gênios, observar os grandes gênios aí da história, eles foram contra a maré, foram taxados de malucos por um bom tempo, até, nossa, a pessoa está certa, é um gênio. Né? Eu não vou citar nomes, nenhum nome aqui, porque não é objetivo, mas eu quero focar na ideia do risco. Né? Então, as grandes invenções, em geral, elas vêm de grandes riscos. Né? Alguém tomar uma posição que ela não é popular, que ela é contra o status quo, ela é contra o que está se passando ali, e você tem que tomar riscos, né? Então, quando você quer ganhar muito dinheiro, você tem que apostar numa empresa, você tem que mudar de emprego, você tem que fazer uma grande aposta no seu emprego, e riscos podem dar certo e podem dar errado. Bom, Tadeu, por que você está falando tudo isso? Porque quando nós vamos subindo na carreira técnica, né? Lembra que eu cheguei a comentar nos vídeos anteriores? Olha, quando você está ali no começo da sua carreira, você está pensando em sprint, talvez dois sprints, você está pensando em provavelmente semanas, talvez mês, um quarter, não, um trimestre no máximo. Quando você vai subindo, o impacto do que você tem que fazer, você não vai conseguir necessariamente fazer em um semestre, em um trimestre, ou mesmo em um semestre. Mas você precisa de 3 semestres, um ano. E conforme você sobe mais ainda, as apostas elas vão ficando ainda maiores. Tem mais incerteza no que você vai fazer, né, no que nós vamos fazer. E, e aí, como é que a gente lida com isso, né? Esse é um assunto, na verdade, para uma outra discussão, mas o ponto que eu quero trazer é como é que a gente, do ponto de vista de liderança, a gente pode ajudar os nossos colaboradores, desenvolvedores que trabalham junto conosco, sejam desenvolvedores, desenvolvedoras, testers, data scientists, data engineers, UX designers, escolha o grupo de profissional que você gosta de trabalhar. Como é que a gente pode encorajar essas pessoas a trazerem boas ideias para que, em conjunto, nós conseguimos, primeiro, aprender por essas pessoas, né? Lembra, eu comentei o último vídeo que eu havia feito, o link vai estar na descrição, eu falei sobre como a gente acumular conhecimento de forma durável, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. Basta ver esse boom que teve o ChatGPT e todo mundo falando de Large Language Models, né? Enfim, como é que nós encorajamos as pessoas a trazerem ideias? Bom, a gente tem que dar uma segurança psicológica para as pessoas, né? Então, coisas, por exemplo, a pessoa traz uma ideia para você, a ideia pode ser péssima. Bom, você quer falar para a pessoa, essa ideia é péssima. Só que se você falar para a pessoa, essa ideia é péssima, a pessoa provavelmente vai se sentir insegura, vai contar para alguém, poxa, eu levei essa ideia para o Tadeu, bad idea, ideia péssima. Não leve nada para o Tadeu, porque o Tadeu não vai não só ouvir sua ideia, como ele vai te jogar lá embaixo. E isso espalha de um jeito onde você acaba sendo a única pessoa que vai, em algum momento, trazer ideias. E por mais que isso possa parecer, nossa, interessante, isso é péssimo, isso é muito ruim, porque um grupo de pessoas sempre vai escalar muito mais do que uma pessoa sozinha, né? A pessoa pode ser o mais genial possível. Você põe mais gente ali, a pessoa vai ter ideias melhores. Tem ciência por trás disso, não preciso entrar nesse detalhe. E por que eu estou falando
segurança psicológica. Teve um estudo do Google chamado Projeto Aristóteles, ele é em inglês, vou colocar o link na descrição, que o número um deles é justamente isso, olha, as pessoas têm que se seguir seguras a tomar riscos sem ter consequências desastrosas. E, bom, tudo bem, e o que isso tem a ver com a nossa vida como staff engineer, né? Como é que isso afeta a gente? Afeta na maneira que nós nos comunicamos com as pessoas e na maneira com que nós convencemos as pessoas de forma empática que o que elas estão trazendo para a gente pode não ser apropriado para o momento, pode não ter, em momento algum, que vai servir para a gente, mas ainda assim nós queremos que elas continuem trazendo ideias. Né? É importante isso, as pessoas vão estar aprendendo, é importante elas sentirem que as ideias e o conhecimento que elas estão adquirindo é importante. Pode não ser importante naquele momento, pode ser uma aposta ruim que estão te sugerindo, tudo bem, isso não tem problema nenhum. E, bom, qual que é a técnica número um para a gente lidar com isso? Né? Tem várias técnicas para a gente é, lidar com conflitos técnicos, então pensa naquela discussão acalorada de linguagem de programação, não, eu quero usar linguagem A, eu quero usar a linguagem B. Bom, alguém vai estar certo, alguém vai estar errado, e em algum momento talvez nem ninguém vai estar certo e ninguém vai estar errado. Pode ser que todo mundo esteja certo, que as duas coisas, todas as opções funcionem, você tem que escolher uma, e pode ser que nenhuma opção funcione e as pessoas não acreditem nisso. Bom, falando sobre técnicas, a técnica número um, ela tem um nome super bonito, que é o método socrático. Né? E o que é o método socrático? O método socrático, ele se baseia numa coisa muito simples. Você não diz às pessoas as respostas, você não é assertivo no que você está falando, você joga perguntas. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Eu estou conversando com o Alberto chega, Tadeu, nossa, eu descobri uma técnica aqui para a gente escrever testes unitários com o chat GPT, que ele gera uma maravilha, e eu não sei se a ideia dele é boa ou não. Pode ser que seja ótimo, pode ser que seja péssima, eu não sei. O que eu sei é como eu tentar me convencer que a ideia dele é boa. Legal, Alberto, você pode me ajudar a entender? A gente começa as perguntas. Como que... Quanto tempo isso vai me economizar? Ou qual que é a grande vantagem disso em relação ao método tradicional? Ele vai explicar. E aí, conforme as pessoas vão respondendo as perguntas, nós vamos ajustando essas perguntas cada vez mais, até que até que você, como questionador, se convença, nossa, realmente, isso aqui faz muito sentido, acho que eu tenho que olhar mais a fundo, porque todas as minhas perguntas, todos os meus pontos de consideração foram respondidos, passou no meu smell test, passou no meu teste de sanidade. Ou pode ser o contrário, que a pessoa comece a te responder e fala, realmente eu não pensei nisso, acho que eu preciso pensar mais um pouco nisso. Então, essa técnica de jogar perguntas parece super boba, mas ela é extremamente fundamental. E é uma técnica tão boa que ela ajuda a gente a escalar, porque se você pode perguntar para uma pessoa, você pode pôr isso num documento. Então, alguém vai te sugerir uma ideia, olha, vamos criar um mecanismo para que as pessoas sugiram ideias. Qual o problema que você está resolvendo? Qual o cliente dessa ideia? Por que isso é importante para esse cliente? Como que isso se compara ao status quo, a melhor opção que existe no mercado para isso hoje? E, enfim, a gente pode seguir, isso é muito bom porque é uma maneira de fazer as pessoas pensarem sem depender da gente. Isso é muito legal, é muito bom. E o melhor ainda porque quando você está colocando as perguntas, a empatia ela vai naturalmente aparecendo ali, dado que nós não sejamos violentos na nossa comunicação. Então, tem um livro muito interessante chamado Comunicação Não Violenta. Eu posso colocar o link na descrição. Eu não lembro o nome do autor, eu li a versão em inglês dele. E tem uns detalhes muito simples que ajudam muito a você evitar, por exemplo, evitar porquês. O porquê naturalmente vai colocar as pessoas numa posição uma posição defensiva. E a pessoa se sente vulnerável. E isso é muito ruim, porque a pessoa pode se fechar e não te falar mais nada, então você vai perder uma ideia boa, ou uma ideia que potencialmente é boa. A pessoa pode ficar agressiva e se voltar contra você, e isso pode criar uma antipatia que ela é totalmente desnecessária. No final, eu gosto de pensar assim, que tipo de líder que eu gostaria que estivesse me liderando? Obviamente, procurar a parte científica por trás disso, né? De novo, vamos lembrar que nós vivemos num mundo competitivo e que as pessoas vão ter que ouvir não, e ouvir não faz parte e segue o jogo. Mas que é muito importante a maneira com que isso aconteça. Então, fica a dica, usar perguntas, como isso me ajuda, quando isso é eficiente, como isso se compara com uma coisa, que ajude a gente a entender e evitar os por que devemos fazer isso.
né? O porquê devemos fazer isso é uma coisa que ela pode. Opa, peraí, mas por que será que está me perguntando isso? Então, tentar evitar os porquês mais agressivos, mas sempre lembrar, né? As pessoas elas se sentem confortáveis a trazer ideias, a debater ideias de forma natural, de forma onde elas estão sendo elas mesmas, elas têm segurança psicológica no ambiente que nós trabalhamos. Se nós, como staff engineer, como líder técnico, nós não conseguimos fazer isso, de novo, por pior que seja a ideia, respeito em primeiro lugar, é muito importante isso. Quanto mais a gente fizer isso, mais as pessoas vão melhorar as ideias que elas estão trazendo, vão se desenvolver e vão trazer isso para a gente. Tem evidência científica nisso, comentando esse projeto do Google, mas as pessoas vão começando, em geral, a perceber, poxa, mas isso aqui realmente não estava muito bom, né? O que faltou para eu. E aí, você cai num outro cenário que é muito importante, que acaba aquela coisa de, poxa, essa pessoa só escolhe, só ouve uma determinada pessoa, essa pessoa só gosta daquela pessoa, que é uma outra maneira muito ruim de desencorajar as pessoas, né, de você tomar partido. É, quem está assistindo esse vídeo, que tem irmãos, irmãs, que tem filhos, sabe que a regra número um de filhos, quando você cria filhos, é nunca tome partido. Não interessa quem está certo e quem está errado, nunca tome partido. E é muito interessante isso porque com times isso faz muito sentido. Você chega, olha, a solução da pessoa A é melhor que a solução da pessoa B, na verdade não é uma coisa boa, né? Então, de novo, lembrar como é que você junta as soluções, como é que você vai perguntando, mas como é que isso aqui ajuda a gente a ver o problema? É uma técnica muito boa. No próximo vídeo, eu vou comentar sobre como a gente consegue navegar essas soluções acaloradas para evitar ter que escolher lados, de forma que a gente, primeiro, tenha certeza que todo mundo está sendo ouvido, segundo, que todo mundo se sentiu respeitado na discussão, e terceiro, que é o mais importante de tudo, é que a decisão que está sendo tomada é a melhor possível, dada toda a informação que a gente tem disponível naquele momento. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam perguntas, discordem do que eu falei, é muito importante. Testem a parte de questionamento, acho que é muito bom. Vou colocar um link sobre o método socrático também. Isso é usado em grandes empresas, eu uso isso na Amazon, a gente usa isso para fazer revisão de designs de sistemas também. Funciona há, sei, décadas muito bem. Então, é uma coisa que eu tenho experiência prática e eu recomendo fortemente. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais.